E aí, pessoal, tudo bem? Agora a gente tá com a Bruna Fulani aqui. Olha que interessante. Bruna que... eu vou deixar ela apresentar, que é mais fácil. A Bruna domina toda a experiência, mas ela vai falar melhor do que eu tenho certeza. Olá, para quem não me conhece, eu sou Bruna Falani, eu sou CEO e consultora, fundadora da Shopper2B. Tenho me especializado cada vez mais em estudar sobre experiência de compra, tenho uma metodologia que mede experiência de compra e também tenho ajudado meus clientes a desenvolver estratégias sobre CRM. Além disso, eu tenho, vamos dizer assim, estado mais presente nas redes sociais. Influencer. Então, eu tenho trazido bastante conteúdo a respeito de experiência de compra, de como se relacionar com os clientes. Então, para quem não me segue, eu tô lá no @Bruna Falani, seja no LinkedIn Segue lá. ou no Instagram. Segue lá. Bruna, primeiro, muito obrigado por ter aceitado dividir com a gente aqui tudo que você sabe e tudo que você está vendo nessa NRF. Hoje é o primeiro dia e eu queria perguntar para você, como o primeiro dia, qual era a sua expectativa vindo para cá, de ver aqui? Bom, acho que depois de 2 anos sem ter feira, né, e se a gente poder beber um pouco desse conteúdo da NRF, acho que a minha expectativa era rever as pessoas, entender como elas tinham passado por isso, ou vivido a pandemia. Então a gente teve a oportunidade de ouvir um pouco do CEO da Target, porque isso nos ajuda a entender que o que a gente viveu no Brasil foi muito similar ao que aconteceu nos outros países e principalmente o que a gente vai enfrentar ao longo desse ano também é desafio, vai ser um desafio para eles aqui. Então, eu vejo muito uma conexão, muito integrado sobre os desafios e as oportunidades que a gente tem. Eu também assisti o CEO da Target e foi impressionante como ele estava bem tranquilo, falando, a gente já estava preparado, como a nossa integração já estava muito bem feita sobre isso. Sem dúvida. E eu acho fantástico, ele foi eleito a personalidade do ano, então o cara mais inovador. E, na verdade, o Target sempre está na vanguarda do varejo aqui nos Estados Unidos. E você falou que assistiu ele, mas você assistiu mais alguma coisa que te impressionou? Porque a gente também sabe que tem muita espuma. Sim, eu ia falar sobre isso. Eu fui ansiosa para poder assistir sobre uma palestra sobre metaverso e descobrimos que não sabemos nada, ninguém sabe nada, não conseguem explicar. Então a gente vai ter que esperar. Pelo que eu entendi, vem alguma expectativa do Facebook, que a gente vai ter que esperar alguns meses. Que está lutando para, desculpa te interromper, Bruna, que está lutando para dominar totalmente esse modelo de plataforma. Eu acho que tem muita especulação, né, um achismo sobre o que puxa, vamos usar a realidade aumentada, o que vai ser, como vai ser, mas de definitivo, muito, muito claro do que vai ser. Por enquanto, no primeiro dia, saímos sem saber o que é. Quantas vezes, a gente falou de espuma, quantas vezes a gente viu alguma coisa ser anunciada e, na verdade, não sabia de nada, né? O metaverso agora é um exemplo, que a gente está bebendo na fonte, como você disse. Eu acho que a gente já viveu alguns exemplos. Eu não sei se espuma, porque o metaverso a gente não conhece ainda. Temos a sensação que pode ser uma espuma, mas eu acho que o metaverso vem e a gente, por isso que talvez a gente já tenha esse olhar diferente pelo que a gente já ouviu e viveu em outros momentos. Então, por exemplo, omnichannel, que se fala, em alguns lugares ou para alguns negócios ainda não é real. Não. Né? Então, a gente ainda está discutindo sobre omnichannel em alguns locais. Então, até a gente ouvir daqui para acontecer, para virar realidade, demora, e pelo que eu tô vendo, o metaverso vai ter um caminho longo por aí, né? O metaverso. A gente falou de metaverso ano passado na premiação. Eu acho que vai falar durante um bom tempo, mas ainda nada que tenha escalabilidade. E a sensação que eu tenho é que, do pouco que eu ouvi, é que a gente precisa pensar em algo que não existe ainda. Não é algo adaptado, né? Provavelmente virá coisas que a gente não sabe como será, mas que a gente ainda não consegue visualizar. Então, por exemplo, o comprar produtos que a gente talvez visualmente precisa de uma gôndola, talvez isso não vá acontecer dessa forma. Então dá para dizer para essa pessoa que está vendo a gente, para ela não se apressar, espera, não sai por aí querendo saber quem pode fazer isso, porque pode
se ferrar. Pode. Vamos com calma. Acho que tem um universo paralelo se criando. A gente já tem visto coisas como avatares, né? Coisas sendo criadas. Mas na prática, a minha sugestão é aguardar para ver como que a gente materializa o metaverso, se é que essa é a melhor palavra para falar. Gostei. Né? Materializar o metaverso. É. Agora, assim, dentro da sua especialidade, que é a experiência, você chegou a ver alguma coisa que te chamou a atenção? Eu vi, acho que tem coisas novamente concretizando conceitos e temas que a gente já vem falando. Então hoje a gente ouviu, por exemplo, falar sobre o e-commerce. Sim. Né, que nada mais é do que uma hiper personalização, que a gente já vem falando, e que o e-commerce, de uma certa forma, também pode proporcionar isso, de eu quero shampoo para o meu tipo de cabelo, para a cor do meu cabelo, para o tipo de química que eu tenho, por exemplo. Então, fazer algo muito personalizado. E aí, pode ser para vários segmentos, mas eu acho que o e-commerce é uma nova palavra para uma hiper personalização que a gente vem falando num canal digital, né? Então, isso foi uma das coisas que me chamaram a atenção. Outra coisa, Bruno, é esse olhar que a gente tem para o digital ou para ações que a gente tem feito, chamada atenção como live e-commerce. Sim. Né? Que a gente tem trazido um olhar... Que é uma grande oportunidade no Brasil. Que é uma grande oportunidade no Brasil. Já acontece aqui na China. É. A gente viu uma palestra da China hoje, a gente viu como é que funciona. Exato. E que pode ter um olhar diferente dependendo do negócio que você está atuando, né? Então, por exemplo, trouxe aqui o exemplo na palestra do Alibaba, se eu não me engano, Sim. a oportunidade de você, por exemplo, fazer desfiles, né? Que é super legal. Você não fica lá falando do produto, mas na verdade você vê usando, você vê no momento real e que provavelmente traz um engajamento de que, puxa, aquela modelo está usando ou aquela pessoa está usando, por que não comprar? Então, são formas que a gente tem de pensar de como apresentar o seu produto sem ser aquele formato que a gente conheceu no primeiro momento de live commerce. E o e-commerce traz esse pertencimento, né? Essa personalização mínima ali. Talvez não seja só um jargão novo, uma nova palavra que a gente defina como propriedade, mas também seja a realidade da personalização única. Perfeito. Sobre a jornada, né? Porque se a gente fala de experiência, a gente fala de jornada, sim, né, Bruna? Tá tudo muito linkado e cada vez mais importante a gente entender que existem diferentes formas do cliente se relacionar com a sua marca e de decidir como ele vai comprar o seu produto e de decidir como ele vai retirar o seu produto, ter acesso ao seu produto, né? E a gente ouviu muito hoje uma questão de que eu achei muito provocativo sobre a questão da geração Z, né? Onde a gente olha, acho que o primeiro impacto que eu tive é de que isso que se fala de omnichannel são os pais da geração Z que estão criando. Eu achei incrível isso. E que em 2030, 50% da população vai ser essa geração Z. Sim. E que não enxerga essa questão de omnichannel. E mais do que isso, essa questão de olhar on e offline que a gente fala, para essa geração, não existe. Rede social. É uma coisa só. Então eu fico pensando, e aqui acho que é um ponto importante para a gente pensar, porque a gente fica falando de metaverso, como vai ser, vamos pensar definitivamente sobre a questão de online e offline, porque de repente a gente está investindo estratégia, dinheiro e pensar nessa integração, e não estou dizendo que não precisa, mas que tem uma parte da população que está vindo olhando para a rede social, de como eu vou comprar lá, de como eu vou interagir, e aí não só de redes sociais, mas games, sim, que eu acho que vem sendo cada vez mais usado, né, como uma experiência, né? Não só para apresentar o produto, mas como a marca, o produto faz parte daquela experiência. E aí a gente volta pro básico, né? Porque a empresa entender realmente qual é o público e onde ela está. Exato. Porque não adianta dar aquele tiro de canhão ou usar o exemplo de um outdoor, que quem passar viu, quem não passar não sabe se é seu público. E eu acho que mais, assim, eu acho que tem que olhar para saber quem é seu público e começar a entender como você, de repente, expande e interage para outras, porque a gente vê marcas tradicionais que tinham público e que o público foi deixando de existir. Sim. E que teve um trabalho aqui para trazer. Então, como você entende esse público atual, atende esse público, mas começa também a entender como você vai interagir com essas novas gerações. E amanhã tem mais.
E amanhã tem mais, estamos ansiosos, está só começando, o dia realmente foi incrível. Eu acho que o aprendizado é esses conceitos, reforçando conceitos que são importantes, trazendo novas oportunidades e principalmente eu acho que é o encontro que a gente teve de pessoas, de profissionais, como o Bruno que eu encontrei aqui. Foi um prazer. O prazer foi meu. E da segurança que a gente está sentindo de estar aqui. Acho que isso é fundamental a gente Isso também dizer. tem que ser dito, porque a gente está sentindo bastante segurança aqui, está todo mundo devidamente, mais uma vez eu vou falar, a gente tirou a máscara só para falar, porque não pode andar sem máscara aqui. Exato. E o controle é bem rigoroso. Tem o controle da vacina que a gente precisa tomar. Também. Gente, essa foi a Bruna e daqui a pouco a gente tem mais coisa. Muito obrigado, Bruna. Foi um prazer. Tchau, tchau.